Olá, convido a vocês a novamente realizar uma concentração, uma prática de concentração junto comigo, baseada no texto de Grigori Grabovoi. É um dos seminários que ele deu. Peço que vocês olhem essa luz que a imagem mostra e imaginem como a luz da eternidade, uma luz que você consegue controlar, uma luz que você consegue direcionar para a construção do seu próprio corpo físico e de todo o mundo. E você, de posse, né, desse poder de controle, você cria o mundo de acordo com a vontade do Criador, que é um mundo eterno, um mundo onde as pessoas também conseguem aprender a controlar essa luz da eternidade, a construir os seus próprios corpos, a manter a saúde e a harmonizar todos os seus eventos. Um mundo onde, quando todos conseguem isso, esse mundo é o retrato, a imagem da própria harmonia do Criador. E com base nisso, vamos para, né, nesse seu pensamento de amor, de harmonia, de salvação global e de assegurar a vida eterna para todos no corpo físico, vamos ouvir o texto e deixar a mente livre para imaginar o que ele está sugerindo que você imagine. O que Grigori Grabovoi sugeriu que você imaginar no seminário que ele deu e imaginar como se você estivesse ouvindo essas palavras diretamente dele. Sentir a luz que o Grabovoi emite, a harmonia que ele emite como uma pessoa com a clara evidência totalmente controlada, né? Uma clara evidência desenvolvida, totalmente desenvolvida. Imaginar que ele está explicando como você chegar a possuir uma clara evidência igual a ele, totalmente desenvolvida, e uma consciência física e espiritual como ele tem. Então, vamos à leitura. Em meu ensinamento sobre o espírito, é dito que o espírito infinito pode formar um evento local, que é um evento infinito. Não é finito no sentido de que termina, é visualizado, por exemplo, que é uma mesa, água, câmera de vídeo, alguns objetos externos, e esses são alguns eventos formados. Se, por exemplo, considerarmos um ser humano, então vemos eventos infinitos, em geral, também para Deus. Em outras palavras, para o Deus único, um ser humano tem um valor infinito. E quando consideramos a relação Deus e homem, então, em princípio, chegamos ao fato de que para Deus havia apenas uma variante da criação dessa relação. É um mundo infinito. Acontece que o mundo é uma forma de interação entre Deus e o homem na fase lógica de gestão. O que ele está sugerindo aqui é que, quando você vê objetos, né, você entende como finitos, não de que eles vão terminar, no finito no sentido da imagem, né? Você vê esses elementos já concluídos são finitos. O ser humano não. O ser humano é uma eterna construção e reconstrução, né? Ele se reconstrói constantemente para assegurar a vida eterna. Então, ele é uma coisa infinita, como o próprio Deus único é infinito. Somos a imagem e semelhança deles, então também somos infinitos. Quando você quer ir para a estrutura do seu próprio pensamento, você vê que seu pensamento é realmente seu próprio nível de gerenciamento. Em geral, sim, eventos futuros, mas ao mesmo tempo pensando e interagindo com o mundo externo. O resto é bastante simples, digamos, calculá-lo com a luz ótica. Desculpa, mas a tradução sempre coloca esse P aí. Em outras palavras, você
pega seu pensamento, desdobra-o em expressão ótica na estrutura de seus próprios eventos, de alguns eventos futuros. E você vê que seus eventos são realmente realizados como eventos infinitos. Isto é, em essência, a sua estrutura de controle é uma estrutura infinita na expressão de Deus. Então, quando você constrói seus eventos, você sempre tem que vê-los infinitos. Uma quantidade infinita de eventos na sua vida. Por mais no futuro que você esteja, sempre existirá um futuro infinito à sua frente. Quando você quer fazer gerenciamento infinito na ação inicial, você deve realmente ver, em primeiro lugar, o que Deus queria fazer aqui no mundo em geral, não apenas para você, mas no mundo em geral. O que deveria fazer para que sua vida fosse bela e você pudesse realizar qualquer ação criativa livre neste mundo. Então, você tem que ver isso. O que você deve fazer para que sua vida seja bela, né? E que você possa realizar qualquer ação criativa, criativa no sentido de positiva, né? E com liberdade neste mundo. Em outras palavras, o primeiro nível é o que Deus quer fazer por todos. Mas você escolhe seu próprio comportamento nesse sistema. Afinal, o principal na estrutura dos meus ensinamentos sobre o mundo é que o ser humano multifacetado no mundo em mudança deve necessariamente fazer uma gestão tal que ele, antes de tudo, haja de acordo com as tarefas de Deus, isto é, realmente agindo como o Criador e agindo como o Deus único age no desenvolvimento deste mundo. Ele assume sobre si, em geral, a missão é realmente a mesma, ou seja, ele deve interagir com o mundo da maneira que Deus lhe mostrou através da construção deste mundo. Agora, eu proponho que você faça um sistema de autogestão, então, de controle para si próprio. Se você pegar seus eventos lá e expressá-los como uma estrutura interna do seu corpo, você verá que os sistemas de autogestão são o que você pode obter pela função real do corpo. E você recebe isso como uma cicatriz às custas do funcionamento do organismo. Quero dizer, agora estou oferecendo a você para fazer mais no aspecto de cura para gerenciar a estrutura do autorreparo do organismo. Para fazer isso, pegue todos os seus eventos, traga-os para a estrutura interna do corpo. Então, vamos imaginar isso, como ele está sugerindo aqui, todos os seus eventos e imagine dentro do seu corpo. O seu corpo é o mundo. Imagine, o seu corpo é o mundo, nele estão o passado, o presente e o futuro. Pegue todos os seus eventos do passado, do presente e do futuro, insira-os dentro do seu corpo e considere o seu corpo o seu mundo, o mundo inteiro, incluindo eventos de saúde, e tente concentrar seu corpo físico de tal forma que todos os fenômenos do mundo estejam dentro do seu organismo. Comece a trabalhar. Eu vou trabalhar com você, foi o que Grigori Grabovoi falou. E agora você imagina ele trabalhando junto com você. Permita que todos os eventos seus eventos estejam dentro do seu corpo físico e encare o seu corpo físico como todo o mundo, como se fosse ele tendo todo o seu mundo. Tente fazer o gerenciamento o mais rápido possível, ou seja, sem arrastar o gerenciamento, a gestão, né, o controle, para o nível de que algumas tarefas possam ser resolvidas no futuro. Então, você tenta fazer o gerenciamento de tal forma que você possa obter o resultado imediatamente, se possível. E eu vou gerenciá-lo junto com você. Então, você, enxergando tudo, comprima-se o passado e o futuro em um tempo só, que é o presente. Como se você percebesse uma luz do futuro e do passado se fundindo em uma única luz que está agora no presente.
tudo isso dentro do seu corpo físico. Tente trabalhar mais na informação. Às vezes eu falo rápido de propósito, para que a quantidade de informação seja grande. O principal é resolver seus próprios problemas através da estrutura da macro-salvação. Então, continue fazendo isso. Você pode imaginar, como eu sugeri, como almas se fundindo, mas você pode imaginar de qualquer forma que lhe convier, que lhe sugerir o seu próprio pensamento. Então, quando se trata de resolver esses problemas, tente resolvê-los de forma realista. Em outras palavras, o que é o próprio corpo e como uma pessoa pode se recuperar no caso de alguns problemas. Como identificar esse problema no corpo? Bem, suponha que existam recursos simples para detectar um problema. Suponha que uma pessoa possa tossir, ter coriza ou algum tipo de dor interna. Se houver problemas claros, eles são visíveis em termos do que a pessoa percebe, esses problemas. Se uma pessoa tem esse problema e não os percebe, então ela ainda tem que resolvê-los, porque o corpo, do ponto de vista de sua existência eterna, deve se desenvolver para sempre. Então, se você sentir algum sintoma, você se concentra, percebe no seu corpo, você percebe esses sintomas. Se você não perceber nenhum sintoma, se sente saudável, você ainda tem que trabalhar, porque você tem que trabalhar o seu corpo para ser saudável sempre, não só agora. E é por isso que quando você está introduzindo o gerenciamento a si mesmo, em seu corpo físico, tente transferir. Se dói, você o coloca na área das sensações dolorosas. Ou seja, a área das sensações dolorosas deve ser destacada dentro de você. E qualquer outra área que você não conhece, mas você tem que mantê-la sob controle, você ainda deve trazê-la para o corpo físico. Porque o nível básico de controle e norma de eventos é que você entra no sistema como algo certo, que é conhecido, como tosse ou alguns outros sintomas. Você entra nesse sistema como você mesmo. Você entra nesse sistema como você mesmo. É claro que na tosse há algum nível de órgão, certo? Sim, existem algumas sensações de dor. Está claro onde elas estão. Se não há dor, e assumimos que a pessoa está saudável, o manejo consiste em destacar a fase externa, ou seja, quais eventos essa pessoa tem pela frente, ou seja, como ela deve ser saudável em suas ações futuras em geral. Como falei, se você tem sintomas, você vai se concentrar nesses sintomas, né? Você levou todos os seus eventos para dentro. Está considerando o seu corpo físico como um mundo. Se você tem alguns sintomas, você toma consciência desses sintomas. Tosse, dor, alguma coisa. Se não, você percebe-se como saudável, você vai se concentrar em seus eventos, para que você permaneça. Você deve ser sempre saudável. Então, você vai pensar em suas ações futuras, seus eventos em geral. Então, podemos tornar isso muito mais fácil. Suponha que o lado esquerdo do corpo, simplesmente falando, braço esquerdo, perna esquerda, metade esquerda do tronco, sem incluir a cabeça. Este é o gerenciamento de eventos externos sobre os quais você não sabe nada. Você apenas o estabelece logicamente. Este é o gerenciamento. E o lado direito é, por exemplo, aquele que você conhece, de alguns problemas seus ou de outros. E conectando essa linha divisória, por assim dizer, lado esquerdo e direito, você cria seu próprio corpo completo. Preste atenção que quando você cria um corpo sólido completo, você realmente forma tanto a realidade externa do mundo, quanto seu nível interno. Então, vamos imaginar, né, do tronco para baixo, dividir o lado esquerdo, lado direito. No lado esquerdo estão os eventos.
que você não tem, você não sabe nada a respeito. Mas ainda assim você deve controlar, deve manter o controle, porque você deve controlar toda a sua realidade. Então, do seu lado esquerdo estão os eventos que você não sabe e você, mas você vai manter sob controle. Do lado direito estão todos os problemas que você tem conhecimento. Pode ser seus ou pode ser de outras pessoas. Tudo o que você tem que você sabe que não é harmonioso, que você precisa harmonizar. Você conhece, você sabe. Do lado, está do seu lado direito. E você une esses dois lados para formar um corpo físico. Quando você une esses dois lados para formar um corpo físico, de acordo com a norma do Criador, que é um corpo físico saudável, eterno, você vai harmonizar ambos os lados, tanto os eventos, os problemas que você não conhece, quanto os problemas já conhecidos. Tudo se harmoniza na formação do seu corpo físico saudável, eterno. Começa a trabalhar agora desde o início, quero dizer, começa a trabalhar com o seu próprio corpo e, ao mesmo tempo, tentar entender de outra maneira, por exemplo, entender o nível espiritual. Se lhe parece que o nível das palavras é rápido, então trabalhem em um nível espiritual, de qualquer maneira, porque uma certa velocidade ainda será necessária. Então, se você se fixar o pensamento, não está sendo tão fácil no início, pense que espiritualmente isso já está se realizando. Então, do ponto de vista da gestão que você faz por si mesmo, identifica algum objeto externo de gestão. Pegue qualquer objeto do mundo, pode ser um gato ou um cachorro, ou algum objeto de controle externo do mundo animal, e tente fazer com que esse objeto de gestão seja tal que, através dele, você obtenha informações sobre toda a realidade externa. A tecnologia é muito simples. Você só precisa encontrar todas as informações sobre todo o mundo externo através de um gato, cachorro ou árvore. Existia antigamente alguns desenhos onde aparecia uma coruja como um óculos e uma cartola de formatura, como se fosse um professor, né? E ele sempre sabia tudo nos desenhos. Ele explicava tudo, sabia tudo. Então, ele está sugerindo que você pegue um objeto, você está concentrado nesse seu mundo interno, dentro do seu corpo tem todo o mundo, interno e externo, porque você juntou todos os eventos dentro do seu corpo. Então, você considera, como ele sugeriu, um gato, um cachorro, uma árvore, considera aquele objeto como se ele soubesse, tivesse todas as informações do mundo externo e passasse para você. Você recebe todas as informações do mundo externo através daquele animal, daquela árvore, daquele elemento da realidade. Tens, e tens de fazer a respeito? Em primeiro lugar, você tem que saber tudo de uma vez. Surge então a pergunta: por que esse objeto de gerenciamento externo é necessário? Mas vamos considerar uma analogia como Deus faz. Ele criou o mundo externo, mas ao mesmo tempo ele sabe tudo. Então surge a pergunta: por que ele faz ações como essa? Então a resposta é que você tem que agir. Por que agir? Ter um desenvolvimento eterno, como Deus eterno que tem um corpo físico eterno. Ele se desenvolve eternamente. Então o mundo que ele criou também é eterno. E ao mesmo tempo, quando você cura a si mesmo ou cura outra pessoa, você deve saber, em princípio, que o mundo inteiro é um sistema muito maleável, isto é, muito controlável e dinâmico, que foi originalmente dado por Deus para ter desenvolvimento eterno. Quando você entende dessa maneira, você basicamente torna toda a realidade externa muito administrável. Então, ele pergunta, para quê? Por que isso? Porque você precisa agir.
Nós precisamos agir. Então, nós agimos imaginando esse elemento externo com todo o conhecimento se transmitindo para nós mesmos. Mas é só como um exercício de controle. Porque, como está dentro de você, então todas as respostas, esse elemento que você está imaginando, está dentro de você. Esse cachorro, esse gato, essa árvore. Como está dentro de você, você entende que todas as respostas que você está recebendo desse elemento está dentro de você. Você já possui essas respostas. Então, o próximo nível de treinamento é este. Você pega, por analogia com a ação, você encontra toda a informação sobre o mundo através de qualquer objeto da realidade e introduz essa informação em si mesmo, de volta a si mesmo, como em uma trajetória através de um objeto externo. Em geral, o princípio mais básico dessa tecnologia é que você não está mais em contato com o objeto. Ou seja, você não passa por um gato, um cachorro ou uma árvore. Você simplesmente entra em contato com essa informação, como eu expliquei. Ou seja, você simplesmente toca nessa informação com bastante cuidado, ou seja, um pouco. E o sinal refletido contém todas as informações do mundo. Logicamente, é claro que qualquer sinal refletido contém todas as informações do mundo. Agora, se eu estou colocando, e eu estou realmente colocando, eu estou colocando informações para restaurar a saúde daqueles sentados na sala, é o Grigori Grabovoi falando. Então, eu estou colocando em mim mesmo se é um elemento de tratamento de doenças. Mas as informações do outro lado do mundo, coloquei antes de tudo sobre você, sobre outra pessoa em geral. E acontece que não há conceito de prioridade aqui. Uma pessoa que restaura alguém, na verdade, sempre faz isso simultaneamente para todos. Então, ele está falando que ele pode estar trabalhando com aquelas pessoas na sala, mas ele está trabalhando no final para todas as pessoas, porque não há prioridade. A informação ela se propaga, ela permite, né, que seja espalhada para todos. Então, quando você está trabalhando só para ajudar uma pessoa, na realidade, você está trabalhando para salvar a todos. Restaurar uma pessoa, recuperar a saúde de uma pessoa, você está trabalhando para restaurar a saúde de todos. E esse nível principal de desenvolvimento do mundo é que tudo o que é feito em termos de restauração da saúde, em termos de gerenciamento da realidade, é sempre feito para todos. E se você conhece o mundo como um todo, então você o conhecerá de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, e saberá tudo de uma vez. Surge a pergunta: como você sabe? Porque você sabe sobre o mundo, sim, tudo. Tudo o que você precisa saber e o que é dado a você. Porque o Deus ou o que é dado a você por uma pessoa está perto de você? A resposta está em sua alma. A alma está tão organizada que essa informação está nela, mas está na alma que está se desenvolvendo. Ou seja, desenvolvimento em sua própria alma, estruturação para o desenvolvimento. Esse é o conhecimento que você recebe ao se curar, para salvá-lo de uma explosão nuclear. Então, o conhecimento que tem essa para estruturar o seu desenvolvimento é um conhecimento que você recebe de sua própria alma, seja para se curar, seja para salvá-lo de qualquer coisa, inclusive uma explosão nuclear. Você desenvolvendo sua alma, construindo o seu corpo físico através dessas tecnologias, recebendo essa informação, como eu falei, mergulhando no seu corpo, vendo, e como o Grabovoi sugeriu, vendo o seu corpo como todo mundo, externo e externo, construindo esse seu corpo. Você consegue transformá-lo em um corpo físico indestrutível, que não será atingido por qualquer coisa, inclusive por uma explosão nuclear.
Opa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse texto. Eu espero que vocês façam práticas, revejam o vídeo e se você gostou, curta e compartilhe. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!